queridos irmãos, Deus abençoe cada um nesta manhã de segunda-feira. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, que Deus abençoe poderosamente o teu coração. Mais um dia na presença do Senhor, no 5º dia da nossa campanha de oração, edificando as muralhas. E o Senhor tem edificado na tua vida. Louvado seja Deus. O Senhor edifica, irmãos, a nossa fé, a nossa esperança. A esperança do mundo está morta, mas a esperança da igreja do Senhor está viva. O mundo vai de mal a pior, mas a nossa esperança é nova todos os dias. Nós aguardamos o nosso Salvador. Nós esperamos o nosso amado Salvador. Aleluia! Porque, queridos irmãos, o apóstolo Paulo falou: se nós esperássemos em Deus apenas sobre as coisas desta vida, nós seríamos os mais miseráveis, infelizes de todos os homens. Mas nós aguardamos em Deus o seu retorno para buscar o seu povo, a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, irmãos. Vamos continuar crendo, confiando, esperando. Aí o apóstolo Pedro falou: muitos têm por tardia a sua vinda. Porque dizem, desde que os pais morreram, dormiram, se anuncia a sua vinda e até agora nada. Naquele tempo, o povo já estava apressado para Jesus voltar, achando que Jesus não ia voltar mais. Hoje, irmãos, a nossa esperança está mais viva do que nunca. Por quê? Porque nós vemos que toda a Escritura ela tem se cumprido, é real. Jesus falou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E ele fez uma promessa. Então, do mesmo jeito que ele subiu ao céu, após ter ressuscitado, ele disse que voltaria sobre as nuvens com os anjos do seu poder. Então nós estamos com a nossa fé viva, irmão, edificada no Senhor. E se porventura alguém que está ouvindo essa mensagem nessa manhã, neste dia, nesta hora, seja qual for o momento que você estiver vendo, saiba de uma coisa: se a tua fé está fraca, o Senhor restaura a tua fé. O Senhor te levanta, o Senhor te renova. Ele te dá a alegria de viver, Ele te dá a esperança. Amém? Glória a Jesus. Então, vamos orar ao nosso Deus para que o Senhor se faça presente em nosso meio, para que Ele aceite a nossa oferta, a nossa oração, para que Ele aceite a nossa busca a Ele e que venha derramar a sua graça no nome do Senhor Jesus. Orando pela tua vida também. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado, tua presença, tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, o teu livramento, Senhor amado. Aleluia, Senhor, porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Mas muitas vezes nós desagradamos ao Senhor, somos falhos, limitados, pecadores, Pai. Queremos pedir o teu perdão sobre nós. Nos purifica, Senhor, nos limpa, nos lava, Pai. Aleluia, faz-se presente no nosso meio. Aceita, Senhor amado, a nossa adoração, a vida dos teus filhos, Senhor. Transforma, Senhor, os corações que vão ouvir essa mensagem, que vão receber essa palavra. Renova, restaura, Senhor, edifica a fé, Pai amado, a esperança em Ti, Pai amado. Muitos perderam a esperança, Senhor, da Tua vinda. Muitos já foram para o mundo, não estão, Pai amado, andando no Teu propósito. Mas o Senhor pode restaurar, o Senhor pode resgatar. O Senhor resgata o marido, o filho, a filha. O Senhor resgata a família do Teu servo e serva que clama a Ti dia e noite, Senhor, por libertação dentro do seu lar. Em nome de Jesus, faz assim, Pai. Nesta manhã, opera maravilhas, curando, libertando, salvando, resgatando, Senhor, das garras do mal, para que o Teu nome seja eternamente glorificado. Assim nós te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vamos já entrar no capítulo 5 do livro de Neemias, para nós aproveitarmos bem a leitura da palavra do nosso Deus. Porque é uma leitura muito rica, irmãos.
a extensão aqui do capítulo 5 de Neemias também tem muitos ensinos para o nosso coração. Glória a Jesus. Então diz assim: os pobres murmuram contra os ricos. Neemias repreende estes últimos. Então aqui nós vamos ver, queridos irmãos, que o povo de Israel, o povo do Senhor é um só, né? O povo de Israel, que ali no momento era a tribo de Judá que estava reunida para edificar as muralhas de Jerusalém. Então, alguns tinham a condição mais abastada, alguns tinham terras, outros não tinham, né? Eram servos, eram serviçais, vamos dizer, eram funcionários, eram empregados. Era como se tivesse os empresários, né? E os funcionários, e os trabalhadores da terra, e os donos da terra, né? Assim como hoje também, toda a sociedade, ela sempre funcionou assim, né? A questão trabalhista, né? A questão dos trabalhos. Quem tem os recursos, os meios, os materiais, os instrumentos, sempre tem a detenção do poder, né? A detenção da terra. E o trabalhador, com a sua força de trabalho, ali ganha a sua vida por meio do seu esforço. Somente o seu esforço físico, né? O seu trabalho. E não tem meios para se realizar. Então o povo estava daquela forma também, né? Então os pobres, eles começaram a murmurar contra os ricos. Em que sentido? Nós vamos ver aqui, na extensão do capítulo 5. Mas lembrando, irmãos, que independente da condição financeira, né, de um ser humano, o servo de Deus, a serva de Deus, as famílias da casa do Senhor, do meio do povo do Senhor, que é o que nós tratamos acima de tudo aqui, são situações dentro do âmbito da igreja, né, de Deus, e do âmbito mundial também, mas muito mais firmemente, né, para orientações do povo de Deus, que são as pessoas que acompanham as mensagens. Então nós vemos que o Senhor não faz acepção de pessoas. Entende que Deus, ele morreu por todos? O mesmo sangue que foi vertido na cruz pelo rico, pelo pobre, foi vertido pelo rico também. Então nós não podemos ter nenhum tipo de acepção de pessoa, nem com o rico e nem com o pobre, né? Como é que se vai ter uma acepção de pessoa com o rico? Alguém tem, alguém julga, alguém fala, não, porque é rico, não é soberbo, não crê em Deus. Os ricos não herdarão o reino de Deus. Dificilmente, né? O Senhor falou, dificilmente herdará, mas herda sim, irmão. Não é pela... tem pessoas que têm a consciência, que se converte ao Senhor, né? Tem pessoas que não são ricas, mas ficam ricas e ficam humildes, apesar do dinheiro, não deixa a soberba entrar no seu coração. Como também tem aqueles que são soberbos, aquele que quando cresce muda, aquele que quando ganha dinheiro muda, né? Aí perde toda a humildade, toda a simplicidade da alma, perde quando ganha dinheiro. Então, é igual aquele velho ditado, né? Dê poder a uma pessoa para você descobrir quem que é essa pessoa, né? Então, e qual que é o poder nessa terra que gira mais, né? Dinheiro é poder. Então, a pessoa muda completamente. Então, mas não são todos, né? Outros já nasceram de berço, porque têm uma grande herança, nasceram ricos, mas são humildes na alma. E outros não, herdaram, não tiveram esforço, mas também não valorizam aquilo no sentido de dizer, tenho que ser uma pessoa humilde porque alguém construiu isso aqui antes de mim, alguém se esforçou para realizar todas essas coisas e agora eu preciso valorizar no sentido de honrar, né, com honestidade, tudo aquilo que recebi de herança. Enfim, irmãos, então são várias situações. Tem aqueles que são também de condição financeira pequena, mas são extremamente arrogantes, só falta não pisar no chão, né? Nariz empinado. Não tem como diz o ditado, um pau para dar um gato. Não tem nada, irmão, financeiramente, mas é arrogante, né? Então, a humildade não está nas posses, no dinheiro, a humildade está na alma.
E tem pessoas que também não têm condições financeiras, mas são pessoas extremamente amorosas com todas as pessoas, com todos à volta. São pessoas que não se fazem de vítima. Ele considera, não, eu tenho condição pequena financeira, mas eu vou me esforçar para alcançar coisas melhores, com o meu esforço, com o meu trabalho, com honestidade, com empenho, com estudo. E porque tem pouco dinheiro, né? Uma casa, vamos dizer assim, com poucos recursos, isso não significa também que a vida vai ser bagunçada, desorganizada, de forma alguma. Então, são várias situações. Aí você vê, aí tem pessoas que têm uma bela casa, tudo muito bonito, condições até de ter tudo bem organizado, e às vezes é uma casa desorganizada. Porque, irmão, é a alma que está desorganizada. Então, quando a nossa alma está organizada, você pode estar dentro de um barraco, na beira do rio, mas você vai estar com a sua vida, você vai estar com o seu ambiente organizado. Então é assim. Mas nós sabemos que os homens da terra é que fazem acepção de pessoas. É os homens da terra que olham diferente para o rico, que olham diferente para o pobre. Os homens que não têm, obviamente, conhecimento da palavra do Senhor, até tem o conhecimento, mas não tem o temor real da palavra do Senhor para poder tratar pessoas com acepção de pessoas, para tratar os seres humanos com acepção de pessoas. Então são várias situações, mas nós sabemos que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Aí nós vemos aqui no livro de Tiago, capítulo 2, onde ele dá uma exortação, uma orientação acerca desse sentido, desse assunto. Ele diz: meus irmãos, não tenhais fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Não, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Aí ele continua dizendo: olha, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Então o apóstolo Tiago, ele estava dando uma exortação ao povo, ao povo de Deus, né? Ao povo de Deus, para que não fizesse acepção de pessoas, porque naquela época, né? Inclusive os imperadores, os magistrados, os soldados, eram eles que arrastavam os crentes para os tribunais, que humilhavam os crentes. Mas nos negócios, na vida, muitas vezes nas reuniões ou em alguma situação, os crentes lá colocavam esses que eram soberbos, né? Maus, em lugar de posição boa, elevada, e o pobre que chegava no meio deles, eles excluíam. Então, totalmente o contrário. Jesus disse: olha, Deus escolheu os pobres. Deus escolheu, irmão, Deus escolheu, muitos são chamados, poucos escolhidos. Deus escolhe aquele que atende ao chamado. Por que poucos são os escolhidos? Porque são poucos que atendem ao chamado. Porque Deus chama muitos, de todos os lugares da terra, Deus chama a muitos, mas Ele escolhe a poucos. Por quê? Porque são poucos que atendem ao chamado do Senhor. Por que os ricos, Jesus disse, muito dificilmente entrará o rico no reino do céu? Porque o rico, irmão, ele prefere ficar no seu conforto, não quer abrir mão de muitas coisas. Quando o Senhor fala para o rico: vende o que tens, dá aos pobres, aí ele não quer. Aquele jovem não quis, se entristeceu. Então, mas os pobres, irmãos, os pobres não têm nada.
Quando Deus chega mostrando o reino de Deus, eles reconhecem que o reino de Deus é tudo mesmo, irmão. O reino de Deus é mais do que a riqueza do rico da terra. E o rico da terra perdendo tempo com a sua riqueza, agarrando-se cada vez mais às coisas dessa vida, sendo que o reino de Deus, irmão, ele é muito mais glorioso. Aí o Senhor Jesus disse: ajuntais para vós tesouros no céu, onde traça ferrugem não consome. Então o tesouro aqui da terra vai ser consumido, todo esse tesouro que eles têm ajuntado vai ser consumido. Mas o tesouro que você juntar no céu, ele não vai se extinguir jamais. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aqui a exortação é muito forte para o povo. Justamente essa orientação era que o governador Neemias, iria transmitir para o povo que estava ali, edificando aquelas muralhas, o povo judeu. Então, orientação para quê? Para que não fizesse acepção de pessoas, para que honrasse os mais desfavorecidos, os mais necessitados. E ali ele começou a dar as orientações. Então, no versículo 1 do capítulo 5 de Neemias, o povo começa a trazer o seu clamor, Começa a falar aquilo que está passando. Vai apresentar para Neemias a situação. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos. Pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado e até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Então o povo que estava na miséria, precisando de comida para suas famílias, pegaram emprestado dinheiro, empenhoraram os seus bens. E isso com os seus próprios irmãos, aqueles que tinham mais condições. Então ali é como se os mais necessitados, pobres, se venderam para os ricos, a sua força do trabalho. Até os filhos deles se tornaram servos e escravos dos seus próprios irmãos, os concidadãos ali de Jerusalém, para poder sobreviver, para poder comer. Então, realmente, eles estavam em situação muito, muito desfavorável. E por isso eles clamaram para Neemias, o governador, que Deus estabeleceu sobre Jerusalém. Aí, no versículo diz assim: agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm a nossa terra e a nossa vinha. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Então, Neemias ouviu o clamor do povo, irmãos, porque o governador daquele lugar era para organizar, era para atender, E a função dos líderes, dos governantes, é olhar o que o povo precisa. É estar ciente do que o povo precisa, é fazer o apurado, é eles mesmos procurarem saber, E ajudar o que o povo precisa nas suas necessidades. Essa é a função do governador. Deus levantou Neemias para isso, para edificar as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e para ver a provisão de tudo que era necessário e para fortalecer os irmãos e se empenhar para juntos fazerem a obra crescer. Porque, irmãos, o povo é maioria, mas você vê que o povo sempre está em segundo, terceiro, quarto plano nas prioridades de muitos governantes, de muitos líderes. É igual essa questão aí, eles investem muito em coisas espaciais, Alguns governantes investem muito em guerra, em arsenal, em vez de investir
na vida das pessoas. Tudo isso Deus vai pedir contas. Então eles gastam bilhões para construir um foguete, para mandar o homem não sei para onde. Muitas vezes nem chega lá, é só mentira, né? É só façanha, é só trabalho barato de cinema, para iludir as almas aí que acham que o homem já tá aí, ó, andando no meio do mundo, além das nuvens, além das... Vai o foguete, vai, mas volta, mas desce. Porque lá em cima quem manda é Deus, assim como também na terra. E essa terra aqui está nas mãos dos poderosos por um tempo limitado. Então muitos dos poderosos, eles investem em tudo. Investem no futebol, investem num estádio de futebol, milhões para as pessoas ficarem ali sendo enganadas, né? Iludidas. É pão e circo que as pessoas recebem. No tempo de Neemias era do mesmo jeito, irmãos. As injustiças sociais, tá tudo aí à nossa vista. O povo em grande quantidade, muitas pessoas, mas é como aquele elefante, sabe? O elefante, ele foi criado desde pequenininho com a corda no pescoço, uma corda fina. Quando ele era pequeno, ele puxava, ele tentava a corda no pé, ele tentava fugir, escapar, não conseguia, porque não tinha força. Mas, quando ele cresceu, ele poderia se livrar ali daquele adestrador e sair daquela prisão, mas a mente dele estava condicionada. Porque ele, durante muito tempo, ele achou que não tinha força, porque não tinha mesmo, e ele se via como alguém sem força. Assim somos nós, irmãos, em muitas situações da vida. Assim é a população, as almas que estão aí, né, sofrendo, gemendo, tanto na questão espiritual, debaixo das garras de Satanás, do pecado, quanto nas questões sociais também. Está aí debaixo de jugo pesado de Faraó. É Faraó espiritual e Faraó físico, porque o Faraó daquele tempo, ele era as duas coisas. Ele era tanto um demônio que estava ali usando aquele homem, como o físico mesmo, entendeu, irmãos? Então, a nossa vida continua, a vida dos seres humanos na Terra continua do mesmo jeito, as pessoas debaixo de várias opressões, são várias opressões, irmão. Aí as pessoas focam muito na questão espiritual e esquece das questões humanas, das questões físicas, porque tudo está envolvido, tudo está envolvido. Mas nós sabemos que a nossa luta, ela é contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, mas que usam justamente esses inimigos, esses homens maus, são os tiranos da vida, são os Nabucodonosor da vida, sabe? Sobre o nosso país, sobre a nossa nação, são os Amãs da vida que querem exterminar o povo de Deus, que querem apagar da face da terra a nossa existência. Você está entendendo? Mas o socorro vem. Por quê? Porque Deus ouve o clamor. Lembre que quando Israel estava lá no Egito, 400 anos, irmãos, debaixo do jugo pesado de Faraó, o povo não aguentava mais, eles clamaram para Deus. E o clamor do povo chegou ao Senhor. O clamor da nação chegou aos altos céus. Então o nosso clamor chega diante de Deus. Clame, eu não sei que tipo de opressão você tem vivido, mas clame, porque o Senhor está ouvindo, o Senhor está vendo. Então, queridos irmãos, você vê que foi muito tempo de escravidão, tempo demais. Será que aquele povo não estava infeliz desde o primeiro momento que eles se tornaram escravos? Porque olha só, o povo de Israel, eles mereciam honra naquele lugar, dentro do Egito, porque foi um israelita, foi um hebreu que foi responsável pela salvação de toda a humanidade naquela época. José, que Deus levantou governador ali no Egito para poder salvar a humanidade, pela sabedoria que só um homem de Deus pode ter, irmão. Só um homem de Deus pode ter amor pelas almas, para cuidar do povo, só um homem de Deus.
que tem realmente o propósito de ajudar. Então, ali, José, pela sabedoria, ele conseguiu mantimento para toda a humanidade. Então, o povo de Israel era para ser honrado, respeitado dentro do Egito. Mas, irmãos, fizeram o contrário. Escravizaram o povo de Israel. Depois que o faraó que conhecia José morreu, levantou-se um mal que não conhecia, irmão, porque não conheceu pessoalmente, mas sabia da história. Porque muitos tentam apagar a tua história, o teu legado, né? Querem fazer vista grossa, mas não apaga, irmão, não apaga, porque está escrito com caneta de ouro do céu. Então o legado de José foi escrito com caneta de ouro. Foi ele que salvou toda a humanidade. Isso está nos nossos registros, pela palavra do Senhor. Hoje está no nosso acesso, como toda a humanidade aí, em todo lugar. E no Egito, aquele grande homem que se tornou faraó lá dentro do Egito, que foi José, o segundo no lugar do faraó. Se tornou um grande governador, ele se tornou a grande cabeça dentro do Egito. Então, queridos irmãos, o povo deveria ali ter honrado Israel, mas não escravizado. Então, Israel passou 400 anos, irmão, é muito tempo. Aí você vê, será que Deus não tinha ouvido o clamor deles desde o primeiro momento? Ouviu, irmão. Deus ouviu o clamor deles. Deus ouviu sim. Aí você diz, e por que Deus não agiu? Porque o próprio povo não agiu. Porque não tinha ninguém para dar lugar para ser usado pelo Espírito Santo. Você entende, irmão, que Deus, ele espera que venham pessoas para abrir o seu coração para ele trabalhar? Não havia ninguém que intercedesse pelo povo. Somente quando nasceu um homem, porque é pelo livre-arbítrio, irmão. Deus não obriga, ei, venha fazer minha obra e você é obrigado a fazer a obra. Não, ele está chamando os Davis, os Moisés, os Josés, os Elias para fazer a obra, para levantar, para erguer os Neemias, para reedificar as ruínas. Mas as pessoas ouvem o chamado e deixa passar. Não, Senhor, agora não. Eu ainda tenho que fazer assim. Não, Senhor, hoje eu não vou poder ir porque eu tenho que fazer isso e isso. Amanhã eu vou. E nesse amanhã eu vou. Não vai nunca, irmão. Atende o chamado de Deus. Então, quando Moisés nasceu, aí sim, a atuação do Espírito Santo ia começar a agir, porque era alguém que ia ter o seu livre-arbítrio para obedecer a voz do Senhor, irmãos. Vocês estão entendendo? Para obedecer a voz do Senhor. Então, muitas vezes a gente passa 400 anos na escravidão. É igual o povo de Israel, passa anos e anos na escravidão, mas é porque a gente não tem uma atitude de se levantar, sabe? De mudar, de restaurar tudo que está na escravidão, de resgatar. Então, quando Moisés nasce, aí o plano de libertação do Senhor encontra espaço na terra para poder libertar o povo de Israel. Então é isso, né? Lembrando que essa analogia do povo que pensa que é igual um elefantezinho pequeno, sendo que você já está grande, sendo que você tem forças para unir, né? Com os seus companheiros, com os seus vizinhos, com os seus amigos, com a sua família para fazer o bem. Então se une para fazer o bem. O mal não vai vencer nessa nação, irmãos. O mal não vai vencer. Se você se levantar dentro da tua casa, o mal não vai entrar. Pode entrar aí, seja lá onde for, mas na tua casa, se cada família da terra, irmão, tivesse a sua consciência espiritual de lutar com as armas espirituais, então essas ideologias, essas malignidades, essas obras más, né, essas coisas contrárias à palavra de Deus, iria perdendo força, irmão, perdendo força. Quanto mais pessoas consagradas na terra, firmadas no propósito real, não é bater boca com ninguém, não. Falar de A, falar de B, falar de pessoas do lado A, pessoas do lado B. Eles querem que a população fique assim, irmãos. O propósito deles é que as pessoas fiquem batendo boca, perdendo tempo, brigando entre si.
Então, veja que o povo aqui estava brigando entre si porque realmente havia injustiça, não havia igualdade. Então, os mais pobres eram humilhados, os mais ricos se prevaleciam porque estava ganhando de tudo, estava conquistando terras, estava conquistando bens, conquistando trabalhadores. Mas o povo que estava ali debaixo da opressão estava sofrendo e clamando. Então, quando eles clamaram, Neemias ouviu. E o Senhor ouve o clamor, irmãos. As pessoas acham que Deus não está ouvindo. Me lembro agora também do apóstolo Tiago, também no capítulo 5. Olha só que palavra tremenda. Diz assim, ó: eis, pois, agora, vós ricos. Isso é o Senhor falando, né, por boca de Tiago, orientando do apóstolo Tiago. Chorai e pranteai por vossa miséria, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro, a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Tudo baseado no que Jesus Cristo falou. Ganhando tesouro na terra, onde o ferrugem vai consumir. A ferrugem consome. Então, a ferrugem é testemunha contra essas pessoas, quando elas se verem em ruínas, as suas casas em ruínas, porque a ruína vai vir sobre a terra, irmão. Aqueles que estão nos seus palácios acham que os seus palácios são eternos. Não são, acham que o seu ouro, a sua prata, sua riqueza, os seus milhões aí no banco, tudo isso vai ruir, irmão. Vai chegar uma grande recessão na terra e vai ser para todo mundo. A terra vai voltar para a seca do tempo do Egito, irmão. Para aquele tempo onde as pessoas ali ficaram todas na miséria. Tá entendendo que vai vir miséria sobre a terra? Mas os servos de Deus vão estar protegidos, porque o Senhor vai proteger, o Senhor vai guardar. E se revista de Deus cada vez mais, do Senhor e da força do seu poder. Porque, queridos irmãos, esse tempo vai chegar e o Senhor vai pedir contas dessas pessoas más pelas atitudes. Aí versículo 4 diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. Olha aí o clamor, mais uma vez. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Entra no ouvido de Deus o clamor, irmão. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Deus está vendo. Alguém pode não estar contemplando a tua dor, o teu sofrimento, o teu clamor, mas o Senhor está ouvindo o teu clamor. O Senhor está ouvindo o clamor de toda a terra. O nosso Salvador, ele vem para nos resgatar. Ele vem para tirar a humanidade dessa opressão, irmão. O Senhor está vindo aí, glória a Deus. Aí ele diz, continua exortando: deliciosamente vestiste sobre a terra e vos deleitaste, viveste sobre a terra e vos deleitaste, e cevaste o vosso coração como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, e ele não resistiu. Mas o Senhor viu, e a palavra do Senhor diz que o sangue, aleluia, dos justos estão clamando diante do Senhor, debaixo do altar do Senhor. Assim como o sangue do justo Abel clama ao Senhor, irmão. Olha que palavra, estou toda arrepiada. Que palavra poderosa, irmãos. O clamor da humanidade está subindo a Deus. O Senhor está vendo. Aleluia, o clamor da igreja. O clamor da igreja perseguida, irmão. Pelo amor de Deus. Lá nos países, lá no País Vermelho, naquelas regiões das tiranias, né, onde tem os tiranos, os opressores que perseguem, a perseguição religiosa, irmão, contra a igreja do Senhor. O Senhor está vendo as almas que estão morrendo. E as almas que vão morrer ainda por amor ao Evangelho, irmão. Porque morrer por amor ao Evangelho é honra, irmão. É honra. Aí tem gente que diz, ai, Deus me livre. Jesus volte logo, que eu não quero estar aqui na grande tribulação, não.
Só vai ficar quem for infiel, que é o pensamento do pré-tribulacionismo, né? Que acredita que Jesus volta antes da grande tribulação, arrebata a igreja não vê nada, não passa por nada. A igreja não vai sofrer a ira de Deus, irmão, mas sofrer por amor a Jesus é honra, não é castigo não, viu? Sinto muito lhe dizer. Aquele que morrer por amor a Jesus, ele vai ter uma coroa de glória muito mais luminosa, muito mais gloriosa, muito mais honra. Se você ler lá em Hebreus, você vai ver. Lá em Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Ali a palavra do Senhor diz, né, acerca de vários homens e mulheres de Deus ao longo dos tempos, que isso pega o nosso tempo atual também até o fim dessa era, desse tempo aqui na terra. Aí diz que muitos não aceitaram o resgate da sua alma para alcançar uma melhor ressurreição. Tá entendendo? Que já teve pessoas na terra e ainda vai ter até Jesus voltar. Pessoas que poderiam ter fugido do inimigo, mas não fugiu, preferiu ficar. Vai me matar? Vai me matar porque eu estou servindo ao Senhor Jesus? Mate, pode matar. Mas não mata a minha alma, não mata o meu espírito. Então, ali, irmãos, em muitas situações, o apóstolo Paulo, ele teve que fugir de uma terra para outra, de uma cidade para outra. Muitos servos, muitos apóstolos. Estevão ficou. Ele não fugiu, não. Porque ele sabia, irmão, que aquilo que ele ia falar ia desagradar o povo. Ele sabia que ele podia ser apedrejado, acusado de heresia. Ele sabia. Ele falou. Ele foi falando, irmão, ali, para tentar convencer aquele povo a se converter ao Senhor, né? Os sacerdotes, os escribas, o povo da religião judaica. Ali, os líderes da religião judaica. Ele disse, olha, Deus levantou Abraão. Aí Deus levantou Abraão, Isaac e Jacó. Deus tinha aliança com o nosso povo, os nossos pais. Deus tem aliança. Aí o povo ouvindo, muito bem, verdade. Abraão, Isaac e Jacó, isso mesmo. E o povo ouvindo, calminho, né? Escutando. Aí Deus levanta Moisés, levanta José, levanta ali os libertadores do nosso povo, da escravidão. Ali veio os reis, veio tudo que nós temos hoje. A nossa terra foi sendo construída, a nossa cultura. Mas quando quando Estevão disse, e Deus levantou Jesus, varão aprovado por Deus, poderoso em palavras e obras, como Moisés disse, olha, vai vir um varão aí muito mais forte do que eu. A ele vocês têm que ouvir. Então, Estevão estava dando testemunho daquilo que Moisés orientou o povo a fazer. Era para vocês terem ouvido a Jesus. Ei, Moisés, que vocês honram tanto, a lei que vocês agarram, como se vocês amassem a Deus, mas vocês não amam a Deus, porque são bastardos, não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Foi o que Jesus muitas vezes disse também para aqueles homens, por causa da dureza do coração deles. Irmãos, muitas vezes as pessoas se apegam a uma regra, a uma lei que não é nem a lei de Deus, são lei de homens. Assim como o povo de Israel se apega a uma religião onde Deus não está ali. Então, aqueles homens vinham escutando Estevão falar o tempo todo sobre aquela libertação, sobre aquele levante que Deus tinha levantado Israel e que Israel era o povo de Deus. Mas olha, quando ele falou assim, levantou Jesus Cristo, que agora enviou o seu Espírito para habitar em nós, não habita em templo feito por mãos humanas. Quando o Estevão falou contra o templo, aí o povo ficou revoltado. Eles rangiam os dentes de raiva, irmão, de ira contra o homem de Deus, o servo do Senhor, Estevão. Então, eles se revoltaram, pegaram em pedras e mataram Estevão, só porque ele disse que Deus não habitava ali naquelas pedras, que ele habitava em nós. Por quê, irmão? Porque se diz que Deus não habita naquelas pedras, os judeus ficaram com raiva. Oh, Deus habita aqui sim, vocês têm que vir para cá sim. É aqui que Deus fala, é aqui que Deus movimenta, é aqui. Irmão, nem no monte, nem em Jerusalém, Jesus já tinha falado. Mas em espírito e em verdade,
em todo lugar. Se você está em espírito e em verdade, na casa do Senhor, né? Que ainda a gente chama casa do Senhor porque ficou é como se ficou na mente das pessoas, né? Mas não é mais casa de Deus. O templo não existe. A única casa de Deus que existia física era o templo de Jerusalém, que era chamado casa de Deus. Depois de Jesus, irmão, não existe mais. A gente chama porque ficou convencionado, né? As denominações, as igrejas ensinaram para o povo aprendeu assim, mas não é. Casa de Deus sou eu, é você, entendeu? Então, se tá nessa reunião que todo mundo é convencionado aí, que tem uma placa de igreja, né? Mas porque no céu não tem placa de igreja, irmão. Qual é a placa de Pedro, de Paulo? Não tinha placa, irmão, pelo amor de Deus. Mas é o lugar que os irmãos têm mais pessoas para se comunicar, para buscar, né? Para aprender, então tá todo mundo lá. Todo mundo que é evangélico vai para uma igreja, uma denominação. São vários, tem igrejinhas pequenininhas, igrejas humildes, pobres, poucos membros, tem de vários jeitos, irmão. Mas a questão é, quando Estevão falou que lá não era a casa de Deus, o povo ficou revoltado. Ficou revoltado, pegou as pedras, mataram Estevão. Mas, queridos irmãos, o que nós entendemos é que o Senhor, ele vem para libertar, ele vem para restaurar. E ele levanta os libertadores dele na terra para libertar o povo da escravidão, do Egito, da opressão. Deus levantou Neemias para libertar aquele povo. Então, porque o Senhor ouve o clamor, Deus ouviu o clamor. Então, não temas, seja qual for a situação, o Senhor está ouvindo o clamor. Ele diz, pelo gemido do pobre e do necessitado, eu, o Senhor, me levantarei agora. Então, o Senhor se levanta ao teu favor, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a situação que você está em escravidão. E o Senhor te liberta. Liberta a tua alma, liberta dos pensamentos maus. Irmão, é tanta libertação que Deus faz, liberta de demônios, irmão. Porque muitas vezes a pessoa aceita Jesus como Salvador. Aceitou Jesus como Salvador? Aceitou. Deus perdoa os pecados? Perdoa, escreve o nome no livro da vida. Mas a pessoa tem que ir se libertando, irmão, para Deus agir. Sabe, tem pessoas que há anos na igreja, mas não tem libertação, tem atuação de demônio na vida dela ainda. Tá salva, tá, mas salva tá o espírito, porque o corpo, irmão, a vida tá uma vida oprimida. É igual aquela mulher, a mulher encurvada, estava lá na sinagoga há 18 anos e não tinha libertação. Era um espírito de enfermidade que estava sobre ela, que fazia ela ficar encurvada. Foi necessário Jesus chegar ali para poder libertar aquela alma. Tá entendendo? Então, o Senhor, ele está esperando a tua atitude de libertação. Liberte-se. Só pessoas libertadas, irmãos, libertas, curadas, saradas é que pode levar cura, libertação para outras almas. Então, nós precisamos estar nos libertando todo dia, porque o diabo está querendo sempre agir na nossa vida, na nossa mente, no nosso caráter, querendo colocar ódio, rancor, ira na nossa vida. E a gente tem que se libertar disso, irmão, no nome de Jesus, para poder ser usado por Deus. Então a gente vê aqui, Neemias capítulo 5, versículo 6, que ele ouviu o clamor e as palavras do povo e ficou desagradado, viu? Neemias não gostou do que ele ouviu. Claro, injustiça, irmão. O homem de Deus, o justo, não fica feliz, ele tem misericórdia, ele fica com pena, ele se compadece. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse, usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Então Neemias viu que o povo, os magistrados, eles estavam ali oprimindo as pessoas. Ele disse, ei, rapaz, que história é essa? Vocês estão tomando usura, né? Tomando ali penhor, juros altos nos empréstimos, tudo isso, irmão. Deus não aprova essas atitudes. Deus reprova totalmente quem age dessa forma. Irmãos, até a palavra do Senhor fala aqui no Salmo de número 15, que para você entrar no céu, você tem que ser uma pessoa misericordiosa. Tem que perdoar. Tem que amar. Perdoar, irmão, não é você passar a mão
na cabeça das pessoas no erro e deixar aquela... É dizer, olha, tá perdoado, não faça mais, mas também se a pessoa continuar fazendo, você vai continuar se relacionando com a pessoa que vive? Não, irmão, Jesus não ensinou isso na palavra dele, não. Você perdoa, mas você também não vai ficar dando oportunidade para as pessoas te maltratarem e você abaixando a cabeça para as pessoas aproveitadoras e mal intencionadas. Não é assim. Quando o judeu falava, Jesus falou, se alguém bate na direita, oferece a outra face. Não é você dar a cara a tapa, não, irmão, para alguém te espancar, te bater, não. A não ser que alguém esteja lhe batendo por uma perseguição, né? Lhe oprimindo, você não vai lutar. No sentido espiritual, né? Como lá, chega um soldado, aprisiona os irmãos, eles não podem entrar em guerra, eles têm que tentar fugir, né? Mas matar os seus opressores, não é assim. Então, se não é nessa situação, alguém chega, pá, bate na sua cara, você não vai deixar, né? Então, os judeus, ele tinha caráter. Quando dizia isso é porque você bate num lado, o caráter é a face, o outro está intacto. Então, quer dizer isso, você tem honra, você tem um respeito próprio, você tem amor próprio, certo? Então, aqui a palavra do Senhor, ela nos mostra, você tem que amar, você tem que perdoar, mas tudo baseado na palavra de Deus. Então, para entrar no céu tem que ser assim. Não tratar com usura, sabe? Com escravidão, com opressão. Olha só, o Salmo 15 diz, quem entrará no seu santo monte? Quem habitará no seu tabernáculo, ó Senhor? Aí vem a resposta, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, tá vendo? Que nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então, essa é a atitude do homem de Deus, da mulher de Deus. Não tratar com usura. Porém, aqueles homens judeus estavam fazendo isso. E Neemias repreendeu. Ele disse, usura tomais, cada um do seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Então, ele foi repreender o povo, irmão. Ele foi orientar aquele povo que estava agindo fora da lei do Senhor, fora da lei do nosso Deus. Então, ele disse, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo as nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou venderiam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Pronto, calaram a boca daqueles homens maus. Neemias calou a boca daqueles homens maus. Por quê? Porque Neemias tinha, irmão, a palavra do Senhor na ponta da língua. Ele tinha a lei do Senhor para dizer, o que vocês estão fazendo está errado. Vocês agora estão pegando os nossos irmãos que nós já resgatamos depois daquela grande opressão que foi o cativeiro da Babilônia. Muitos perderam tudo, irmão. Muitos, né? Todo o povo que foi para a Babilônia perdeu tudo que tinha. Perdeu terra, perdeu família, perdeu bens. E ali o povo agora era tudo escravo, mas Neemias resgatou eles. Foi resgatando, foi comprando, conforme o que ele tinha, irmão. Ele foi juntando as posses dele. Você vê, ele estava lá no palácio, mas ele era honrado por aquele rei, o rei Artaxerxes. Você acha que ele não tinha bens? Ele tinha bens, ele tinha condições. Deus deu condições a ele. Deus deu o dinheiro, até Deus usou o rei Artaxerxes para dar provisões para ele. E o que ele fez com as provisões? Ele resgatou o povo que estava lá em Jerusalém na miséria. Aí agora os próprios irmãos estavam vendendo eles novamente, porque eles não tinham o que comer. Às vezes a pessoa perde uma condição.
às vezes situações na vida de um ser humano. Você vê tanta gente aí na rua, nessa recessão que vai vir agora. Muitas são as vidas que vão virar, que vão ficar aí mendigando pão. E Deus, ele levanta a igreja do Senhor para estender a mão para essas pessoas. Quem tem condição, irmão, quem tem dinheiro, quem tem, até quem tem, irmão, como é que chama? Amizades, né? Às vezes você não tem dinheiro, mas você conhece alguém, é amigo de alguém que tem, que pode ajudar. Por que você não dá uma dica? Ei, fulano, olha, ali tá precisando. Porque às vezes as pessoas não sabem de tudo, né? Não sabe onde tá precisando. Mas aí você vai e fala. Você vai atrás dos recursos na tua população, na tua vizinhança. Fulano tá precisando assim, assim. Vamos nos juntar aqui. Vamos fazer uma vaquinha para ajudar fulano. Porque, irmão, a igreja não consegue atender todo mundo. Porque eles têm muitas coisas. As igrejas têm muitas coisas outras para fazer. Aí, às vezes, o povo não consegue alcançar todo mundo, né? Tem muitas contas para pagar, salários de pessoas, de missionários que estão lá no mundo fazendo missão lá fora, né? As missões aqui também, elas precisam ser realizadas. E a missão, muitas vezes, irmão, está do nosso lado, na nossa vizinhança, no nosso bairro, né? Cadê? Tem alguma igreja que faz um trabalho voluntário dentro do bairro? Não. Pega todos os recursos, manda para algum lugar e lá eles decidem o que fazem. Mas e nós? Por que nós não fazemos aqui para o povo daqui, irmão? Jesus diz amar o teu próximo, como a ti mesmo, ama o teu próximo. Tem gente que está querendo amar alguém que está lá no fim do mundo, não está nem vendo. Aí, eu sou colaborador da obra que está lá na África. Amém, irmão, colabore, mas aqui também, irmão. Porque aqui tem e está precisando. Aqui tem almas que estão carentes no nosso bairro, na nossa população, na nossa comunidade, na nossa congregação, do nosso lado. E a gente não vê. Mas Neemias viu a situação do povo e ali os opressores se calaram, porque Neemias tinha razão, sim. Né? Então, são assuntos que nós temos que falar, irmão. Alguém não gosta desse tipo de assunto que eu estou falando, que eu trato aqui muitas vezes. De vários assuntos nós tratamos, tudo baseado na palavra de Deus. Mas alguém não gosta de ouvir esse tipo de coisa. Mas é a nossa obrigação falar. Por que não querem ouvir? Para não ficar calado, né? Porque sabe que quem fala esse assunto tem razão, tem toda a razão. Está tudo baseado na palavra de Deus. Então, se todo mundo falasse, assim, o mundo seria totalmente diferente, sabe? O que mais assusta muitas vezes a nós é o silêncio dos justos. Você vê o barulho dos maus. Eles fazem muito barulho, né? Mas o justo fica em silêncio, irmão. Isso é muito mais entristecedor, né? É muito mais angustiante. Às vezes a gente fica incomodado com tanta maldade, com tanta coisa ruim que o povo fala, se acha na razão de tudo. E abre a boca para falar, fala com toda a razão, para falar dos seus hobbies, daquilo que gosta de fazer, seja lá o que for. Às vezes não é nem coisa ruim, mas é coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E poderia, né? Fala com tanta eloquência das coisas terrenas e das coisas de Deus, das coisas justas, baseado na palavra de Deus. Não fala nada, gagueja, perde a voz, fica calado, igual aquele povo lá. Tinha que ficar calado mesmo, porque não tinha razão, né? Aí diz assim, ó: não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Então, eles deveriam andar no temor do Senhor, porque quem era inimigo deles eram os gentios, não era o povo, os irmãos dele, não. Então, irmãos, muitas vezes os irmãos estão brigando entre si, sabe? A igreja do Senhor, hoje, no mundo todo, você vê aí em todo lugar, as pessoas
competindo entre si, debatendo entre si, onde nós deveríamos nos unir, porque os inimigos nossos são os opositores do evangelho, Então a própria igreja está se mutilando. A própria igreja do Senhor está se mutilando. Certa vez o Senhor me dava uma visão e eu vi uma mulher se cortando. Na época mesmo eu não entendi o significado. Eu achava que era alguém que estava querendo se matar e Deus estava me revelando para eu fazer oração, para Deus libertar. Porque às vezes o Senhor me mostra coisas para orar, né? Situações, um acidente, aí eu vou e oro. Uma pessoa sofrendo em várias situações, eu vou e oro. E é livramento que Deus está dando para alguém que eu não estou nem vendo, né? Deus faz assim, através dos dons é para isso. Para você orar e combater o mal e aquela pessoa lá no fim do mundo é resgatada, né? Pode ser alguém perto, você às vezes é até alguém da família, a gente não sabe, a não ser que Deus revele. Mas se Deus te mostra algo é para você orar, não é que vai acontecer a catástrofe, o acidente. Não, mas se envolver algo assim e algo ruim é para dar o livramento. É assim que Deus fala, por meio de sonho, revelação, visão. Então eu vi aquela mulher se mutilando, mas depois eu entendi. Deus me falou na palavra dele. E uma ministração onde eu pude ter a ligação, o nexo do que era aquela mulher se mutilando. É a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está mutilando a si mesma, os membros uns contra os outros. A mão se voltando contra a perna, o nariz se voltando contra o olho. E é um corpo, irmão, que a gente vê que não está ligado na cabeça que é Cristo. Porque se essas pessoas que vivem em competição estivessem sendo guiadas pelo cabeça, porque Cristo é o cabeça, elas não estariam agindo assim. Então nós vemos que são membros que estão se mutilando. E tem membros, irmão, que vai acabar ficando gangrenado e vai ser extirpado do corpo. Porque faz mal ao próprio corpo. Infelizmente, isso vai acontecer, mais que eu e você sejamos membros totalmente ligados, unidos, interligados em amor no Senhor, para que o corpo possa trabalhar para o reino de Deus. O corpo é a igreja, nós precisamos. Então Neemias orientou: olha, não é bom o que vocês estão fazendo. Vocês devem andar no temor do Senhor, por causa da vergonha dos inimigos. Então os inimigos, irmão, muitas vezes isso causa até blasfêmia entre o povo do mundo, que eles olham as igrejas, né, os membros das igrejas, os irmãos brigando, e eles dizem: esse povo aí diz que é crente, eu vou lá ser crente para ser crente igual esses aí? Não vou não. Não foi o que Jesus disse? Então vocês, cuidado para vocês não causarem escândalos. Aí daqueles pelo qual vem o escândalo sobre a terra. As almas estão perecendo aí, porque não vê o amor do Senhor no nosso meio. Jesus falou: olha, vocês vão ser conhecidos que são os meus discípulos pelo amor com que vocês vos amarem uns aos outros. Então, Neemias repreendeu aqueles homens. Ele diz: também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Ele disse: não, eu vou abrir mão. Estou vendo que o povo realmente não está conseguindo pagar. Eu vou abrir mão do juro. Mas aí você vê hoje em dia, né? Esse pessoal que é agiota. Aí alguém cai na mão do agiota. Misericórdia. Nem dó, nem piedade eles não têm da pessoa. E mata, né? Meu Deus. E chega até a tirar a vida de uma pessoa porque não pagou a dívida. Então a humanidade está, irmãos, terrível. Mas nós não temos nada com isso. Muito pelo contrário, nós temos que dar testemunho contrário a essas obras más. Aí Neemias falou: olha só, restitui hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vos
que vós exigis dele. Então, irmãos, era a orientação que Deus estava dando, porque isso já estava na lei, né? De tempos em tempos, né, havia o jubileu onde os escravos eles eram libertados. Então, o povo, justamente eles foram para o cativeiro na Babilônia porque eles não respeitavam o jubileu, eles não respeitavam o ano do descanso da terra, eles ficavam trabalhando a terra. Por isso que aquela opressão, o cativeiro, durou 70 anos, irmão, porque Deus exigiu todo o tempo que a terra não teve descanso, o Senhor exigiu, e os 70 anos completou os anos que o povo não deixou a terra descansar. Tá entendendo como as coisas de Deus são sigilosas? Como Deus, ele é, irmão. As coisas de Deus são muito finas. É muito certinho, você não pode, irmão. Eu e você, nós temos que ter respeito, temor pelas coisas sagradas do Senhor. Ele disse, eu, o Senhor, sou santo. Sede santos como eu, o Senhor, sou santo. E hoje as pessoas não consideram a santidade. Aí gosta mais é de dizer, não, eu sou pecador, eu sou falha, é impossível ser santo. Que impossível que é, rapaz? A Bíblia diz, sede santo. Não é que você não vai ter inclinação para o pecado, quer dizer que você não vai pecar quando a inclinação vier. E se falhar, aí Jesus diz, tendes um advogado, né? João falou, vocês têm um advogado, Jesus Cristo. Então as pessoas, em vez de se firmar na força de que é possível viver uma vida pura, diferente, sabe, uma vida diferenciada nessa terra, acha melhor dizer, não, eu sou fraquinho mesmo, eu vou entrar no céu me arrastando. Deus não quer que você entre no céu se arrastando, não. Tem gente que vai entrar se arrastando, irmão. Mas é meio vergonhoso, né? Se fortaleça, irmão. O Espírito Santo está com você. Tá tudo disponível. A unção, a graça, os frutos do Espírito Santo, para você vencer o pecado. Então vamos nos revestir da força do Senhor e do seu poder. Então Neemias, ele tinha esse pensamento de renovar o povo, de levantar o povo e dizer, olha, vamos levantar essas muralhas aqui, vamos viver em paz para o nosso Deus, para que o nosso Deus seja glorificado novamente no nosso meio. Aleluia. Então disseram, restituiremos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Então ele fez o povo jurar. Tem que ter um juramento, irmão. Tem que ter um pacto com Deus na tua vida. Tem que ter um compromisso. Faz aí o teu concreto, o teu concerto com Deus. Concretiza na tua vida as coisas. Então, edifica as muralhas, meu irmão, minha irmã. E seja consistente, seja firme e constante. E sempre abundante na obra do Senhor. Porque o Senhor recompensa o teu trabalho. Aí ali Neemias diz que sacudiu o regaço e falou, sacuda a Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. Porque, irmão, você faz um pacto com Deus, um propósito com Deus, tem que cumprir. Deus cumpre a parte dele. Deus, ele está a todo momento querendo realizar pactos com os seus filhos, acordos, porque Deus recompensa. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Então tem que fazer a nossa parte. Você tem que fazer a sua parte. Aí toda a congregação diz, amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez conforme esta palavra. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32, do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos o pão do governador. Olha só. Neemias foi nomeado governador por Artaxerxes, 12 anos. E todos os governadores, eles tinham direito a um valor, né? a uma posição, a dons, a presentes. É como se fossem benefícios, né? Nos dias de hoje. A pessoa trabalha numa empresa, ou até mesmo para o governo, tem aqueles benefícios. Aí alguns têm plano de saúde, né? Aí é um valor exorbitante, né? Às vezes. Auxílio moradia, principalmente dos políticos, né? Às vezes é um valor enorme.
Porque são eles que criam as leis, né? Eles fazem tudo que vai favorecer eles. Então tinha, sim, os direitos. Mas olha só, Neemias, ele abriu mão do direito dele em prol do povo. Você está entendendo o que é um homem verdadeiro de Deus justo? Ele não só faz o bem para as pessoas, para poder ganhar aquela posição, não. Aí depois que está na posição, ele se esquece. Não, o homem de Deus, de verdade, ele vai fazer o bem, aí que vai fazer mesmo, aí é que vai fazer muito mais, às vezes quando tem um cargo de liderança, seja onde for, em qual âmbito da vida, espiritual, eclesiástico, seja na comunidade, ou seja no âmbito aí político também, né? Porque tudo aqui, a Bíblia o tempo todo está falando de política, irmão. As pessoas aqui não entendem. As pessoas querem espiritualizar quando não é para espiritualizar. Aí a mente do povo fica assim, né? Iludida. Voltando àquela velha questão. O elefante grande não consegue se libertar de um nylon que está amarrado no seu pé. Então ali a Bíblia diz, ó, no Neemias 5:15, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e, além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Então você vê que o homem de Deus, ele teme a Deus. Aí vem a oportunidade, chega a propina diante deles, chega o suborno. E ele diz, não, eu temo a Deus. Foi o que José fez lá no Egito, lembra? Quando a mulher de Potifar se apresentou diante dele para seduzi-lo, ele disse, eu não poderia pecar contra Deus e contra o meu Senhor. Então ele temia Deus. Então ele se livrou daquela situação para não cair em tentação. Então quantas não são as pessoas hoje, irmão, que às vezes quando não tem a situação de poder é muito santo, é muito justo. Quando entra na situação do poder, se deixa levar pelas tentações, pelas seduções que aquele ambiente oferece e se entrega. Então que você e eu, no nome do Senhor Jesus, sejamos livres desse mal que está aí sobre toda a humanidade, né? A tentação está muito perto, irmão. E aquela questão, dê poder ao homem para você descobrir quem que ele é. Moisés, José, Neemias, todos eles fizeram a diferença. Daniel estava em lugar de posição alta, ali também dentro daquela província, mas ele não cometeu erro algum. As pessoas até procuravam erro nele, acusando o servo do Senhor. Alguém vai querer te acusar, alguém vai querer procurar defeito no teu trabalho, mas se você está na sua integridade com Deus, nada disso vai poder te prejudicar. Aleluia. Porque vai se provar o contrário, irmão, né? As obras mostram o fruto, né? Pelo fruto a gente conhece. Então a pessoa que tem um bom testemunho, o fruto dela é consistente, é verdadeiro. Como Neemias disse, eu temo a Deus, eu não vou aceitar essas regalias. Porque, irmão, você vê, claro que cada um tem os seus direitos. O direito tá ali? Tá. É da pessoa, por direito é. Mas nem tudo me convém. Lembra que Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Aí a pessoa tem condição, tem. Aí vai comprar uma bolsa de não sei quantos milhões de reais, de dólares, uma bolsa que vale aí milhares de reais, um terno aí que vale 20 mil reais. Irmão, um crente com um terno de 20 mil reais, pelo amor de Deus, ele pode ser rico como for, mas que a riqueza dele gere vida. Abre um colégio, meu amigo. Abre um colégio cristão para as crianças evangélicas terem um ensino baseado na palavra de Deus. Cadê que essas sociedades, que esses governantes, que esses líderes têm uma ideia assim? Não tem, irmão. É muito difícil ter uma igreja que é focada no ensino, sabe? Vamos fazer aqui uma sociedade, vamos abrir um colégios cristãos, vamos abrir aqui um projeto para trabalhar
os jovens um projeto real, consistente mesmo. Não é lazer, irmão. Lazer não leva ninguém para crescimento, não. Ah, vai estar ali naquele lugar para deixar de estar fazendo o que não deve. Bota no esporte. O esporte, às vezes, dependendo da situação, é ali mesmo que a coisa má vai acontecer. Que a má influência vai acontecer. Então, tem que ser coisas educativas, certo? Ensino, orientação, sabe? Que venha realmente trazer para as pessoas, fazer as pessoas crescerem, colocar as pessoas para pensarem. Mas é aquela velha questão, não quer que pense. Não querem que as pessoas pensem, que as pessoas cresçam, que as pessoas venham evoluir a sua mente. Tudo que é relacionado ao crescimento da mente, muitos deles fazem até piada, né? Com palestrantes que trazem, né, o entendimento do estudo da mente, da programação das palavras, do pensamento, porque o pensamento constrói, irmão. PNL é o que? É programação neurolinguística, né? Você vai programar a mente, neuro, e a linguística, a fala, para você ter uma vida melhor, para você se organizar melhor na sua vida. Então eu já vi muitas pessoas fazendo piadas, dizendo, essas palestrantes aí não levam ninguém a nada. Leva sim, leva a um entendimento, a conhecimento, a sabedoria. Não vai levar a pessoa para o céu. Lógico, quem salva é Jesus Cristo. Mas o próprio Senhor Jesus, meu amigo, Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos, o maior psiquiatra, o maior advogado, o maior psicanalista, o maior médico, o maior programador neurolinguista, tá entendendo? O maior coach, o maior treinador que existe é Jesus Cristo. Então, a gente vê que é um ambiente totalmente voltado para que as pessoas fiquem na sua pequenez. Tá aqui, tá dentro da palavra. Neemias, o tempo todo querendo edificar o povo para crescimento, e vinha aqueles que queriam escravizar. Ora, Deus já te libertou da escravidão, meu irmão. Não se ponha debaixo de jugo pesado da escravidão novamente, não. Liberta aqui, ó, a tua mente, a tua alma. Liberta a tua alma. Se liberte no nome do Senhor Jesus. Já estamos chegando ao final, irmãos. Em nome do Senhor, vamos concluir aqui. Então, antes, na obra deste muro, fiz reparação. A terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Então, eles não chegaram lá comprando as terras porque estava abandonado ou tomando posse de tudo para ele, não. O serviço de Neemias foi chegar lá e reconstruir a cidade, as muralhas. Ele não já era o governador? Não já tinha sido nomeado? Não já estava situação boa? Então, irmãos, a gente vê que tá passando um helicóptero aqui, irmãos. Barulho. Então a gente vê que tem pessoas que já tá na condição boa, abastada, mas não quer ajudar o povo, quer só para si. Então a gente vê que Neemias, irmão, era um verdadeiro homem de Deus, tinha o temor do Senhor, certo? Aí diz assim, ó, também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. Então Neemias tinha muitas pessoas à sua volta, à sua mesa, e ele tinha que alimentar aquele povo também. Eles tinham que se unir para conseguir um mantimento para todos aqueles trabalhadores. E ali eram judeus e eram pessoas dos magistrados. E estava tudo na mesma mesa. Tá entendendo? Então não é você chegar e excluir. Essa mesa aqui é para os ricos. Essa mesa aqui é para o pobre. Não. Neemias colocou todo mundo, os trabalhadores, os magistrados. Todos estavam à sua mesa. Entendeu, irmão? Olha só, eu vou ler de novo, porque isso é muito forte. Versículo 17 do capítulo 5 de Neemias. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós. E os que vinham a nós, quem vinha? Sabe? Dentre as gentes que estão à roda a nós, se punham à minha mesa. Então a mesa do Senhor é uma mesa só, irmão. Lá no céu não vai ter uma mesa. Essa aqui é a mesa daquele que era dirigente. Essa aqui é a mesa do governador. Essa aqui é a mesa do dirigente da oração, da dirigente do ciclo de oração. Essa aqui é a mesa do presidente. Não, irmão. A mesa é uma só.
é uma só a mesa do Senhor. Aqui na terra também tem que ser, tem que ter, irmão. Mas a questão é que o ambiente é muito grande, muitas pessoas, não tem como você olhar no olho de todo mundo. Então você pega um grupo e congrega ali com aquele grupo. Mas o Senhor não é a favor disso. Então, é muito melhor você olhar olho no olho de 1, 2, 3, 4 pessoas e realmente viver o evangelho do que você estar em um lugar enorme. Você olha e não vê comunhão. Porque é impossível. As pessoas não se conhecem. As pessoas sempre vão ter aquele grupinho. Mas o evangelho do Senhor não é grupinho, irmão, não é panelinha. É uma mesa só no reino de Deus. Aleluia. Aí diz assim, para finalizar, versículo 18 e 19. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias de todo o vinho muitíssimo. E nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Olha aí. Então ele tinha que preparar toda essa provisão para os trabalhadores, para aquele povo que estava envolvido na obra. E nem por isso ele exigiu lá o auxílio extra do governador. Tá entendendo? Que Deus, ele providencia, irmão. Não vai faltar. Não tenha medo, o Senhor vai abrir o recurso. Aleluia, na tua vida, a obra que o Senhor põe na tua mão para realizar. Ele vai enviar o recurso, ele vai abrir a porta, ele vai dar condições, ele vai dar os materiais para você realizar o projeto do Senhor na tua vida. E você não vai ficar na dependência de ninguém. O Senhor, ele faz assim. Foi assim que ele fez na vida de Neemias. É assim que ele faz hoje, porque ele é o mesmo. Aí, após isso, Neemias finaliza com uma oração. Ele diz: lembra-te de mim, para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Então Deus se lembra, irmão. Neemias estava sempre orando. Nós vamos ver aqui na extensão do livro de Neemias que nas situações que ele passava, ele sempre tinha uma oração, falando com Deus, sabe? Fala com Deus, entrega a Deus os teus projetos, o propósito que o Senhor pôs no teu coração veio dele, ele está na frente, ele se responsabiliza, ele vai realizar. Então continua se lembrando, se lembra que quem iniciou o projeto foi Deus, então ele é o maior interessado para que aconteça. Você tem que estar trabalhando junto com Deus nessa grande obra, edificando as muralhas. Aleluia! Então ora, fala com Deus, conversa com Ele. Aquilo que você precisar, aquilo que você não sabe, aquilo que você não vê, peça a Deus para te mostrar a estratégia. Tudo está nas mãos do Senhor e o Senhor nos dará vitória nessa grande construção. Graças a Deus, amados, por esta palavra. Então, você que está acompanhando este vídeo, que chegou até aqui e assistiu o vídeo todinho, este vídeo fica gravado, não é isso? E você pode se inscrever no nosso canal. Se inscreve no nosso canal. Se essa palavra tocou a sua alma, o seu coração, se inscreve no nosso canal. Curte, comenta, compartilha os vídeos, ativa a notificação para você ser avisado quando nós entrarmos aqui ao vivo para receber da parte do Senhor. Então amanhã nós estaremos de volta com o capítulo de número 6 do livro de Neemias, onde vai aqui mostrar novamente a atuação dos inimigos que conspiraram para repreender, para surpreender Neemias e intimidar a Neemias. Porque você vê o tempo todo, até o final, você vai ver a atuação oposta, querendo impedir Neemias de finalizar essa obra, né? Que Deus já tinha realizado, já estava concretizando. Então, na sua vida é assim. Vai vir muitas oposições, mas você continua edificando. Edifica na tua casa, na tua família, no teu lar. O Senhor é contigo. Apenas esforça o teu trabalho, a tua mão para o trabalho. Esforça as tuas mãos para a obra do Senhor. E o Senhor vai te fortalecer, vai te recompensar. Grande será a vitória, irmão. Grande será a vitória. Deus é bom. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta palavra nesta manhã.
e orando pela tua vida no nome do Senhor Jesus, orando pelas famílias. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nesta manhã eu te agradeço, Jesus, por tua presença, por tua misericórdia, por teu ensino. Senhor amado, eu quero te pedir que o Senhor leve esse estudo, Pai, para muitas almas, para muitas vidas, para muitos corações. Que esse estudo seja compartilhado, Pai, no meio do teu povo, no meio das famílias, Senhor. Jesus querido, nos ensina cada vez mais, nos ajuda a obedecer a tua palavra, vai dando vitória aos irmãos. Aleluia! Os nossos amados irmãos inscritos aqui no nosso canal que têm acompanhado as mensagens, fortalece a vida de cada família, Senhor, sustenta, orienta, ajuda, Pai, no dia a dia, em todas as suas atividades. Senhor, eu te peço cura para aquele que precisa de cura, porta de emprego para aquele que precisa, Senhor, aquele que está, meu Pai amado, oprimido, opressões espirituais, liberta, Senhor, liberta dos vícios, liberta da droga, Senhor, os familiares dos teus servos que estão, Pai, afastados do teu caminho, alguém que porventura está afastado ouvindo esta palavra, Senhor, resgata, salva, transforma, liberta. Neste dia, a nossa vizinhança, a nossa nação, Deus, os governantes da terra, dá a eles entendimento da tua palavra e do teu caminho. Faz-os andar conforme a tua lei, Pai, para que o povo venha a ser feliz. Senhor, para que o povo pare de gemer e de sofrer, porque o Senhor está ouvindo o gemido do pobre, do necessitado, o clamor, Senhor, da população, da nossa nação, do nosso Brasil, Pai. O Senhor está vendo aqueles que estão, Senhor, injustiçados dentro de um cárcere, meu Deus. O Senhor está contemplando aqueles, ó Senhor amado, que estão debaixo do jugo pesado do faraó da terra, meu Senhor amado. Mas o Senhor que é o Deus de toda a terra, porque a ti pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, Senhor. Então, nesta manhã, traz libertação para as almas oprimidas, nesta época, Senhor, de final de ano, muitas vidas angustiadas, muitos até dentro dos seus apartamentos, ricos, Senhor, mas querendo tirar suas próprias vidas, Senhor amado. Eu te peço, alcança essas almas, liberta essas vidas, Senhor. Aleluia, porque a sua riqueza não traz a felicidade para si. A sua riqueza só traz, meu Pai amado. A riqueza dele só traz, Senhor amado, contentamento aqui, status, aparência. Aleluia, mas não traz a salvação da alma. Então, Pai, mostra para eles um tesouro especial, aleluia, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós, Pai, e eles vão ter a verdadeira alegria de viver. Pai, alcança essas almas que estão querendo pôr fim às suas vidas. Senhor, muito, Senhor, dentro dos seus confortos, Pai. Aleluia. Nem tenha consciência do quão infelizes que são, porque o tempo todo as ilusões são muito fortes, Senhor. As sensações, os prazeres são ilusórios e eles estão com a mente cega. Meu Pai, alguns até chegam, Senhor, no fundo do poço e vê a sua angústia, a sua miséria, mas tem uns, Pai, que não conseguem enxergar o quanto é miserável, cego, pobre e nu, assim como o Senhor falou para a igreja de Laodiceia, meu Deus, que era tão rica, tão soberba, mas não tinha a comunhão com o teu Espírito Santo, então não tinha nada. Meu Deus, então é a estes que estão iludidos que eu te peço que abra os olhos onde estiverem, que o Senhor alcance essas almas, Pai. No nome de Jesus, me reveste com o teu Espírito Santo dia a dia. Me protege de toda retaliação do mal, Pai. A minha família, a minha casa. Por esta palavra, Senhor, que é poderosa e liberta almas. Senhor, mas o diabo, Senhor, covarde, ele não tem poder sobre a minha vida. Porque o Senhor derrama o teu sangue sobre a minha casa, sobre a minha família. E nós estamos revestidos com o teu Espírito Santo, a tua armadura, o teu poder. Aleluia, pactuados com o céu, alicerçados pela tua palavra, Pai. Nós somos mais que vencedores. No nome de Jesus, assim nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, Deus abençoe mais uma vez. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Entra na live. Se
que vai ficar gravada. Se você não viu até o final, se você chegou no final e nessa mensagem não viu o começo da mensagem, então entra lá, em nome de Jesus, e assiste desde o começo esta palavra para você ser edificado e abençoado. Amém? Deus abençoe cada um. Fica na paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia na presença do Senhor.